para você que vai fazer o concurso do TSE, principalmente se você vai fazer a JJ. Vale também para quem vai fazer TJA e a JA, mas principalmente quem vai fazer a JJ, por quê? É onde mais tem conteúdo. Então, o programa do edital para a JJ, ele é bem maior do que os outros. Como que eu fiz para passar no concurso do TRE 18 anos atrás para a JJ? Aí você vai dizer, Fabrícia, mas 18 anos atrás a realidade era outra, os concursos hoje são muito diferentes. Depende, em parte. Na época que eu fiz, eram cerca de 2.880 candidatos para mais ou menos 40 vagas. Então, era um concurso já bem concorrido. E também era um concurso feito pelo Sebrasp, que na época era CESP. E era um concurso também muito pautado em legislação. Tinha muita legislação para estudar. Então, é bem parecido. Outra coisa, eu ainda estou fazendo concurso, porque eu voltei agora a fazer concurso recentemente, estou fazendo concurso para magistratura. Essa forma que eu fiz para passar no TRE, que também me fez passar no TRF da primeira região, para analista de execução de mandatos, que também me fez passar no MPU para analista também, então todos foram cargos de nível superior e da área jurídica, é a mesma que eu tenho usado para fazer magistratura e que me possibilitou em 1 ano de concurso já poder ir para as segundas fases. Então eu já fui para algumas segundas fases a partir disso, porque a prova objetiva hoje já está mais ou menos bem compreendida. Como que eu faço? Primeiro de tudo, você vai mapear a banca, mas não é apenas para responder questões, você vai pegar os últimos anos da banca de questões para ver os conteúdos. Ali você vai identificar o que ela cobra mais. Pelo volume de questões, você sabe quais são as matérias que mais caem, e dentro de cada matéria, pelo volume de questões, você vai saber quais são os conteúdos dentro da matéria que a banca mais entende como sendo relevantes. Então, nesse primeiro momento, você não vai mapear a banca para responder questões, você vai apenas identificar os conteúdos. Organiza isso por ordem de quantidade de questões, ordem de relevância. Aí você vai depois construir os teus parâmetros de estudo a partir dessa ordem. Feito isso, você vai verticalizar o programa do edital. Eu acredito que muitos de vocês já pegaram editais verticalizados feitos por cursinhos, mas a minha sugestão é faça o seu. Faça você mesmo do seu jeito. Pega o programa e coloca ponto a ponto, tópico a tópico, instituto a instituto. Coloca isso em vertical para você poder ir marcando o que você já estudou e assim você conseguir ter uma noção de evolução, um controle sobre o que você está estudando. Senão, às vezes, você gasta muito tempo vendo um determinado conteúdo e acha que está evoluindo muito. Nossa, eu estou estudando há vários dias, várias semanas. E, na verdade, você está no mesmo lugar. Não avançou tanto. E, às vezes, tem tópicos que eles são muito grandes por si mesmo. Então, você vai estudar um determinado conteúdo que ele traz muito conceito, muito princípio, muita legislação. Então, verticaliza e divide para poder ficar mais fácil de você administrar esse conteúdo. Aí você vai pegar esse conteúdo e vai dividir pelo número de dias que falta até a prova. Só que assim, não divide exatamente, por exemplo, TSE falta cerca de 100 dias para a prova, isso na data de hoje. Você não vai dividir por 100 dias, deixa alguns dias, divide por 90, deixa alguns dias para fazer as revisões, porque você vai precisar desse tempo. E também porque pode acontecer, no meio desses dias, ter algum imprevisto que você naquele dia não conseguiu estudar, então você tem que ter uma margenzinha de folga para trabalhar, sabendo que você vai se comprometer a estudar todos os dias que você colocou dentro da tua programação. Feito isso, já mapeou a banca, já verticalizou o teu programa, e já dividiu por dias, prioriza os conteúdos que caem mais, porque talvez você não consiga ter tempo para ver tudo, mas não precisa ver tudo, você não precisa estudar todo o programa. Tem coisa que está no programa e que não cai, nunca vai cair, está no programa porque está no programa. Então você vai fazer o seguinte, aquele mapeamento que você fez da banca vai te ajudar agora a hierarquizar os tópicos. Primeiro, as disciplinas de maior peso. Então, por exemplo, para quem vai fazer a JA, vai ter peso 2, gestão de contratos, vai ter peso 2, gestão de pessoas, etc. Aí, direito eleitoral é peso 1. Então eu vou deixar direito eleitoral por último? Não é assim. Você vai dividir paralelo, porém escalonando mais tempo para essas que têm peso 2, tá?
Feito essa parte do escalonar por matérias, agora você vai escalonar por conteúdos. Quais são os conteúdos que caem? Então, foca nos conteúdos que caem mais. Ah, mas aí vai ter um monte de coisa que talvez eu não vá ver. Bom, você não precisa fechar a prova. Para analista judiciário, área judiciária, esse é o grande segredo. Você não precisa fechar a prova, porque o que vai te fazer a diferença vai ser a redação. A redação pode te alavancar e te colocar lá nas primeiras colocações. Eu, por exemplo, quando fiz o concurso, minha nota objetiva não foi lá grandes coisas. Mas, em compensação, a redação foi a terceira maior nota da época no certame. Diferença entre a minha e o primeiro foi meio ponto. Então, isso fez com que eu subisse dezenas de posições. Então, assim, quando você for estudar, prioriza a lei seca. É chato, parece um mantra, mas é isso, prioriza a lei seca. Você vai pegar, segundo essa organização que você fez até aqui, e vai montar um cadernão de estudos para cada matéria. Minha sugestão, pega toda a legislação que está dentro daquele bloco da matéria que você colocou, veja qual é a legislação que cai, que está lá mapeado, o que é mais preponderante, segundo o mapeamento da banca que você já fez. E vai escalonando. Então, por exemplo, a lei eleitoral, ela é mais relevante do que o Código Eleitoral. Então, eu colocaria a lei eleitoral em primeiro. Tá? Feito isso, você vai montar esse caderno de lei seca. Lembra que você verticalizou o programa antes? Então, na verticalização, você vai colocar só o que cai. Então, exclui todos os artigos que não caem, sem dó nem piedade mesmo. Código Eleitoral, por exemplo, metade dele está revogado. Tá? Então, você exclui tudo que não está no teu programa, ponto a ponto, monta o teu caderno e imprime. Eu, pelo menos, funciono melhor assim. Eu gosto de papel, eu gosto de riscar, eu gosto de caneta e eu gosto de ter noção de começo, meio e fim. No papel físico mesmo, eu consigo ter esse controle melhor. Se você vai bem no online, fica do teu modo. Do teu modo é o melhor modo de fazer. É o modo que funciona para você. Mas para mim é assim. Pega a legislação, compila e imprime, encadernado por sequência, na sequência de prioridades que você já definiu, tá? E aí vai estudando. E agora é a parte chata, é ler. Ler inúmeras vezes. Lei seca é basicamente isso, é ler até aquilo se tornar automático, porque na prova vai vir exatamente como está lá no texto. Vocês vão ver que muitas das questões são exatamente a letra da lei. Quando muito, e isso é padrão Sebrasp, tá? Isso não vale para FGV, por exemplo, padrão Sebrasp. Quando muito, ele te dá uma assertiva de certo ou errado e vai te perguntar se aquilo está certo ou errado de acordo com aquele artigo da lei, e você vai ver que realmente é só realmente o que está na lei. Então, faz isso, monta esse caderno e vai fazendo. Quando eu fiz o TRE, eu tinha 40 dias para estudar, começando do zero, estava com uma filha recém-nascida, 1 ano e meio já formada, sem ter pego em nada depois que eu me formei, saí da faculdade sem saber fazer uma procuração, pra você ter uma ideia, e eu achava realmente que eu não tinha a menor chance. Foi um amigo meu que insistiu tanto, que ele pagou a minha inscrição por mim. E aí, por causa dele, eu resolvi estudar, mais por consideração a ele do que por eu mesma acreditar que ia dar certo, porque eu tinha só 40 dias até a prova. E o que eu fiz foi isso. Mapeei a banca para ver como era a forma de cobrança dela. E veja, responder questões antes de começar a estudar ajuda. Porque aí você já vê mais ou menos como que é o estilo da cobrança, como que ela vai cobrar, você já se antecipa e já direciona o teu estudo assim. Você já sabe que ela cobra desse jeito, com foco nesses termos, então você já se condiciona a estudar daquele jeito. Por isso eu falo para as pessoas que eu faço questões antes para ver como é a banca e depois para treinar o que eu estudei. Então, isso é a minha forma, espero que possa ajudar vocês. Fazer revisão a cada semana. Essa revisão eu chamo de revisão passada de olhos, porque você não vai ler tudo de novo. Você não vai página a página, artigo a artigo, ler tudo de novo. Você vai passar nos teus grifos. Olha o que você grifou e memoriza as palavras-chave, porque prova objetiva é palavra-chave. Então,
Volta nisso. Ah, eu estudei tudo isso aqui ao longo dessa semana, agora eu vou rever no final de semana. Daqui a um mês, você vai fazer uma revisão mensal. Lembra, de novo, passada de olhos. Pelas anotações, pelos grifos, pelo que você colocou na lateral do teu caderno. É isso aí que vai importar. Como a gente tem cerca de 100 dias até o TSE, você pode fazer essa revisão 3 vezes, passada de olhos. Por quê? Senão lá na frente você vai ficar com aquela sensação de, poxa, eu estudei isso lá no começo e não lembro mais nada. Mas no que você passa os olhos por cima, o teu cérebro retoma aquele caminho que ele construiu na formação do primeiro conhecimento lá atrás. Então ele reforça esse caminho, ele reforça essas mesmas sinapses. E aí você vai ver que funciona. E por fim, primeiro, o mais importante. Não adianta você se desgastar tentando bater todo o edital se tem coisas lá que você, no teu mapeamento da banca, você vê o que não cai ou cai muito pouco. E aqui é a hora de a gente fazer escolhas trágicas, é hora de buscar o menor prejuízo. Se cai muito pouco, se o custo-benefício daquilo é muito baixo, assim, a verdade é o inverso, né? Se o custo é muito alto para o benefício, deixa por último, só se der tempo. Se der tempo. Alguns pontos que são mais isolados, você pode deixar para estudar mais na véspera. Coisas menores, que não exijam muita repetição. Eu, por exemplo, não deixaria para a véspera a lei de inelegibilidade. Aquilo ali tem que muita coisa para decorar, muitos prazos muito parecidos. As ações de investigações judiciais, elas caem muito. Quando eu fiz o TRE do Maranhão, foi inclusive o tema da redação. Na mesma época, o TRE do Pará também cobrou na redação. Então, quando você for fazer o teu estudo por lei seca, lembra de priorizar também princípios e conceitos básicos. Não é para decorar princípio, não é para decorar conceito. É para entender, porque eles vão te ajudar na redação. Quando você for fazer a redação, você precisa trazer esses princípios para montar a estrutura do teu pensamento, porque a redação, ela tem que ter coerência, coesão, lógica e uma conclusão, né? Quando eu fiz TRF da primeira região, eu tirei nota 100, e era o Sebrasp, e era para analista. Basicamente, eu lancei mão dos princípios para poder fazer como que o princípio funcionou como cola. Todos os argumentos que eu tinha soltos, espaços na mente da legislação que eu estudei, eu juntava tudo com os princípios. Então, o princípio introduz, o princípio faz a ligação e o princípio pode concluir a tua redação. E isso vai salvar porque você não vai deixar linhas em branco, tá? E é isso. Basicamente, foi assim que eu estudei para o TRE e é assim que eu tenho estudado para a magistratura. Desde que eu passei na primeira objetiva de magistratura, eu não fiquei mais em nenhuma. Então, agora eu estou avançando para as segundas fases. Dessa forma, lei seca, princípios e conceitos centrais. Lembrem que saber o que é algo te ajuda a posicionar esse algo dentro do texto. E eu espero ter ajudado. Se tiver alguma sugestão, alguma pergunta, alguma coisa, pode deixar nos comentários e de repente eu até posso gravar outro vídeo depois. Até mais, boa sorte para todos, espero que todos vocês tenham muito sucesso nesse concurso. O concurso público, ele não é um fim em si mesmo, mas ele pode sim ser um divisor de águas entre uma vida muito difícil e uma vida digna. Que Deus abençoe a todos.